não é sobre segurança na relação, sobre companheirismo, parceria, cumprimento dos acordos, amor. Gente, isso é o mínimo, isso é o óbvio. Quando eu falo aqui de pensar no que você sabe realmente o que você quer numa relação para atrair justamente essa relação, não tem nada a ver com essas coisas. É a gente ampliar o olhar para além da nossa bolha aqui, para além do nosso umbigo. Todo mundo se diz disponível, a maioria se diz disponível, mas o que a gente vê por aí é as pessoas cada vez não necessariamente disponíveis, né? As pessoas não estão tão disponíveis assim. A gente tá numa epidemia aí das pessoas com medo de se relacionar, com o coração partido, todo mundo com medo de se entregar, todo mundo com medo de ser feito de besta. A gente tá fugindo, né, desses desconfortos, fugindo de tudo. E aí a gente vê um movimento da galera desconstruindo, né? Tá um movimento muito doido, que é algumas pessoas querem viver um modelo tradicional de casar e viver uma vida para sempre, uma coisa mais os nossos avós, assim, acredita naquele amor que é para sempre, naquele encaixe perfeito. E tem uma galera que não vamos ficar no modelo tradicional de exclusividade, ou na forma tradicional, às vezes até quer uma exclusividade, mas não exatamente morar junto, não necessariamente ficar numa relação que um tem que completar o outro de uma forma completa, assim, né, aquela coisa, eu te basto e você me basta. Então essa coisa de, apesar desse canal ser mono, tá, se você quiser um conteúdo não mono, não sou eu, mas a gente vê a galera aqui na monogamia, e uma galera na não monogamia, e é interessante que tem vários aspectos, tanto de um como do outro, que a galera ainda está se achando nisso. Então, o que eu vejo, a dificuldade da galera de se relacionar também é porque está perdida. Nem quer aquela coisa tradicional, a encheção de saco, as mulheres também não precisam mais, né, de ficar com alguém por causa do dinheiro, a gente tem nosso dinheiro. Os caras não precisam estar numa relação e investir numa relação, por exemplo, para conseguir então, e aí? Ninguém precisa de ninguém, mas todo mundo ainda quer se envolver. Então, quando a gente for parar para pensar o que a gente realmente quer na relação, é mais pensar como você realmente quer viver a dinâmica dos relacionamentos, sabe? Pô, sou monogâmica. Tá, mas eu acredito ou não numa relação longa para sempre? Pô, não quero abrir a minha relação, não consigo ficar com outras pessoas, né, e ver meu parceiro com outras pessoas, não tenho nem tempo. A gente tem que ter tempo, você tem que ter tempo, dinheiro e terapia em dia, super em dia, para poder desconstruir o clássico, né, que é para você viver outras dinâmicas, às vezes mais abertas de relacionamento, é um puta trampo emocional, tem que amadurecer. Então, assim, a gente tem dinheiro, né, se a gente é pobre, amor, a gente está sobrevivendo para trabalhar, comer, dar uma gozada de vez em quando, que dirá ainda ter que virar não mono, né? Tá difícil mesmo o negócio. E aí a gente, sabe, tá nesse movimento de quebrar o tradicional, mas ao mesmo tempo a dificuldade de se abrir para o novo e se entregar de vez, porque as pessoas, mesmo as pessoas mais soltas, assim, mais desencanadas, elas têm vários desafios também. Daí tem a gente aqui, eu sou, né, mais presinha, aquela galerinha calma. E outra coisa que você tem que pensar, quando você pensa assim, que tipo de relacionamento eu quero ter, é a sua capacidade emocional. Porque o que eu vejo é muita gente com influências externas, sabe assim? Ai, tá numa bolha muito, por exemplo, conservadora. E aí a sua bolha conservadora te prega a cartilha, né? Casar e ter filho, e você só é uma pessoa incrível se você ter filhos e casar para sempre, né? E às vezes nem é exatamente isso que você quer. Às vezes às vezes casar sim, ter filho não, ou ter filho sim, mas não necessariamente morar junto, não sei, gente. Às vezes você não quer morar junto, sabe? Ou então, que é o meu caso, eu vivo numa bolha de uma galera muito desconstruída, assim, de uma galera muito ninguém de ninguém, não vamos nos, né, inibir nossos desejos e dar vazão a essas coisas e blá blá blá. E não é o debate sobre isso, tá? E aí eu queria ser desencanada.
Porra, a gente acha que a gente, por não estar vivendo naquele padrão do nosso meio social, cultural ali, a gente se sente totalmente deslocado e eu me sinto evoluída. Mas a evolução é justamente você estar numa relação que você banque. Você tem que se bancar emocionalmente naquela relação. Porque você tem todo um histórico de traumas que você viveu, a sua construção de amor, como que foi a sua infância? Como que você aprendeu a receber amor na sua infância? Você veio de que tipo de lar? Foi uma família super bacana? Você foi acolhido emocionalmente? Você aprendeu uma forma segura de sentir o amor, de ter afeto? Você foi acolhido emocionalmente, né? Você teve essa segurança, essa regulação? Ou você veio de um lar confuso, viu a sua mãe sofrer, você veio de um lar totalmente disfuncional, complicado, com caos, violência, abusos, nananana. Fica muito complicada a nossa cabeça, dependendo da infância que a gente teve. Então, se a gente não trabalhar muito com as questões modernas, se ninguém tivesse trauma nenhum, a gente já ia ter uma caralhada de coisa para lidar aqui na modernidade hoje. Porque a forma de se relacionar hoje, 2026, não é a mesma de se relacionar há 15 anos atrás, 20 anos atrás, nos anos 2000, nos anos 90, quando não tinha tanta internet, quando não tinha tanta essa sensação do paradoxo da escolha, né? Quando parece que você tem todo mundo te quer, você quer todo mundo, mas na verdade ninguém quer ninguém, ninguém tem ninguém, ninguém faz nada, né? E então, assim, primeiro olha também, quando a gente pensa em se relacionar, o que eu realmente banco emocionalmente? Amor, não adianta você querer pegar todo mundo e não ligar do seu parceiro pegar todo mundo se você é uma pessoa que tem um apego super inseguro, uma pessoa que precisa de mais segurança emocional. Eu entendo que intelectualmente, socialmente, às vezes é melhor se uma pessoa não mono, mas emocionalmente você banca? E é isso que eu vejo as pessoas se forçando a viver uma situação que não é bom para elas, que não faz sentido no interno delas, em função, de novo, em função desse meio social aí. Pensa também no que é inegociável para você. Eu vejo muita gente ficando com qualquer pessoa assim, sem critério. Porra, tem que ter um mínimo de compatibilidade de vida. Porra, você tá treinando, você tá correndo, você tá estudando, você tá aqui vendo um vídeo desse, tá fazendo o seu corre para melhorar. Não vai ficar com uma pessoa que não sabe nem o que é, sei lá, o que é terapia. Uma pessoa que só fica no sofá jogando videogame e batendo punheta, e nada contra, mas assim, é só isso? Então pensa nisso, porque um relacionamento, ele tem um poder imensurável na nossa vida, tanto de te puxar para baixo, que normalmente é o que a gente mais vê, normalmente é o que mais acontece, porque o ambiente, né, a gente se influencia muito, principalmente tá apaixonada, tem sentimento, mas quando a gente tá num relacionamento bom, cara, esse relacionamento pode te impulsionar muito, porque se sozinha a gente já faz coisa pra caralho, junto a gente vai muito mais longe. Quando não tá com traste, né? Porque tem gente, por que tem muita gente que não quer se relacionar mais? Porque ficou em relações que só colocava pra baixo. Então pensa no que é inegociável pra você numa pessoa, em estilo de vida que combine com você. E não um listing, eu quero que essa pessoa tenha isso, isso, aquilo. É mais sobre como você quer se sentir também nessa relação. Como você quer se sentir com essa pessoa, pensar no que é inegociável no seu estilo de vida. Você quer treinar, você quer comer melhor, você quer sair das telas, você quer viajar mais. Tá todo mundo planejando isso para 2026. Então, assim, por que de acho você vai ficar com uma pessoa que tá o oposto do oposto do que você tá? A gente tá lascado, mas não tá tão evoluído, mas também não tá tão lascado. Então, vamos pegar alguém aqui, ó, junto com a gente, vamos indo, vamos caminhando, sabe assim? Quando você for também pensar nesse processo de se relacionar, entender como a sociedade está funcionando hoje. Para de se basear em dorama, na literatura de livro sei lá, o que o povo está vivendo aí, dorama, que acha que o príncipe encantado, que a relação é perfeita, não tem. Então, cuidado, faça leituras boas, vai entender como as pessoas estão se relacionando hoje.
para te ajudar nesse processo de nem quero o relacionamento da minha avó e nem quero essa galera, esse relacionamento da galera modernex demais, não sei. Vai entendendo como as coisas estão acontecendo hoje. Tem esse livro aqui, por exemplo, Vamos Falar de Amor, da Natasha Lum. Eu achava, gente, eu demorei muitos anos para entender, para desromantizar o amor, porque eu era uma pessoa dependente emocional, eu não sabia me relacionar, eu não tinha boas referências, eu achava que a vida era um dorama, que era um filme da Disney, que eu realmente achava que um príncipe ia me encontrar e eu ia e ele ia curar todas as minhas carências e meus buracos e minhas questões, eu realmente achava isso. E aí fui consumindo, por exemplo, conteúdos como esse. Tem a página também da Flor e do Manu, tem esqueci dela, a moça que fala da prateleira do amor, vou colocar o nome dela aqui. Tem a Carol Tkiwan, também vou colocar o nome dela aqui direitinho. Tem várias pessoas que a gente vai seguindo que nos ajuda a desromantizar o amor para quando você se relacionar com alguém, não ser muito frustrante, sabe? Porque às vezes a gente acha que só porque tá tendo algumas questões de ajuste, a relação já não é boa, e não é isso. Relação dá trabalho, tem questões, só que é isso, a gente tem que equilibrar, nem ser aquela relação ruim, bosta pra caralho, e também não vai ser uma relação perfeita, a gente tem que aprender. Se você não sabe, e tá tudo bem, a gente não sabe, e tem muito conteúdo bom pra gente aprender. A Ana Sui, a falar de amores possíveis, amores saudáveis, essas páginas são muito legais, assim. E o último tópico, assim, que eu acho muito legal pra gente entender como a gente quer se relacionar, é o lance da energia feminina e masculina. E aqui eu não tô falando de místico, sobre estereotipar papéis, assim, né? Então, nós mulheres, a gente tá indo pro mundo, tá fazendo acontecer, nós somos mulheres fortes, a gente tem que colocar essa energia yang, né, essa energia da ação para jogo, e a gente tá fazendo os nossos projetos, somos chefes, nós somos fortes, independentes e blá blá blá. Só que às vezes, ao mesmo tempo, a gente quer ser amada, quer ser cuidada, quer ser mimada. Mas aí chega na relação, a gente tá tão fortona, bloqueada, com medo de ser feita de besta, ou com medo de ser as nossas avós, as nossas mães que aceitavam tudo, que a gente tá sendo muito durona também na relação, tá querendo ser fortona lá fora e fortona aqui na relação, não tá deixando às vezes o cara chegar em você, fazer a parte dele, te pagar um negocinho, te ajudar nas coisas que você precisa, te mimar. Às vezes você não tá se permitindo se vulnerabilizar, ser menininha, e aqui não é de forma pejorativa, ser mulherzinha não é de forma pejorativa, mas é aquela energia do descanso, da mulher que descansa, da mulher que se deixa ser amada, da mulher que baixa um pouco a guarda e deixa o outro te amar também, assim, te cuidar, não precisa ser fortona o tempo todo, sabe, e até dentro do relacionamento, descansa, deixa o cara também fazer o papel dele, e um pouco atrás de você, tá também tudo muito fácil, né, e aqui eu não tô falando de, você tem que ser, não pode ser fácil pra ele te valorizar, não, se você não fácil não, quando o cara não quer você, ele não vai te valorizar de maneira nenhuma, mas é que a gente tá entregando tudo de muito bandeja também, assim, a gente tá perdendo um pouco a noção do que a gente quer, do que a gente tá conseguindo viver e sentir. Trouxe aqui essas perspectivas, pensa um pouquinho de tudo que eu falei, no que faz sentido para você realmente se relacionar hoje, em 2026. Dá uma lida, acompanhe esses conteúdos, né, e às vezes tá difícil se relacionar, talvez encontrar alguém que queira se relacionar, não sei, mas se a gente se permitir ter clareza, quem sabe encontra outra pessoa ali que também tá numa clareza, sabe?